Vale a pena pensar por um instante num ato incrivelmente simples. Levantar o braço para pegar uma xícara de café quente logo de manhã. É, parece a coisa mais banal do mundo. Exato. Mas se a gente parar para refletir sobre o que realmente rola nesse milissegundo, nos deparamos com um dos maiores e mais antidos mistérios da história. Com certeza. Como é que um pensamento, algo completamente imaterial, sem peso, sem cor, sem forma geométrica, tipo o desejo de beber café, consegue dar uma ordem que atravessa o espaço e move carne, sangue e osso? É a grande questão. Essa ponte invisível entre a mente e a matéria é uma charada que tem atormentado os maiores gênios da humanidade há séculos. E é exatamente essa a missão deste nosso mergulho profundo de hoje. O material e as notas que recebemos para esta análise examinam, com uma lupa muito fascinante, a evolução histórica da neuropsicologia. E esse eterno problema mente-cérebro. Isso. Nosso objetivo aqui é traçar o caminho tortuoso que o pensamento humano percorreu para tentar entender a si mesmo. Vamos viajar desde a Europa do século XVII, com os medos de Inquisição e as teorias de René Descartes. Uma época bem complicada. Muito. Passar pelas descobertas cirúrgicas impressionantes do século XIX, até chegarmos à tecnologia atual, onde máquinas gigantescas conseguem ler nossas redes neurais em tempo real. É incrível. É uma jornada sobre como a ciência deixou de procurar fantasmas e passou a mapear a biologia pura e simples. E a promessa que as fontes de hoje nos fazem é bem direta para quem nos acompanha. Ao final desta análise, o quadro completo fará sentido. Nossa audiência vai entender como a cultura e a biologia não são coisas separadas. De jeito nenhum. Elas são forças que se entrelaçam para formar a própria arquitetura do pensamento. E o melhor de tudo, com várias histórias absolutamente surpreendentes pelo caminho. Então acho que a gente pode começar pelo princípio, com uma correspondência real. Vamos lá? Certo, vamos desempacotar isso. Temos de um lado René Descartes, um dos maiores intelectuais da história, e do outro a princesa Elizabeth da Boêmia. E ela faz uma objeção nas cartas que basicamente coloca o filósofo contra a parede. Ela foi genial nessa objeção. Ela pergunta de forma bem direta se a alma humana é apenas uma substância pensante, completamente imaterial e separada do corpo. Como diabos ela consegue determinar que o corpo físico produz uma ação voluntária? Foi uma rasteira filosófica perfeita, né? Sem dúvida alguma, foi uma pergunta devastadora que expôs o grande buraco no sistema cartesiano. Mas, para entender a resposta elaborada que Descartes deu a ela, precisamos primeiro compreender o terreno perigoso em que ele pisava. Ele tinha motivos para ter medo. Ele não vivia numa era confortável de livre pensamento acadêmico. Ele era um profundo conhecedor de anatomia, conhecia o trabalho de dissecação de colegas e ele próprio passava horas dissecando cérebros de animais. Nossa, No entanto, ele vivia apavorado com a Inquisição, e com bons motivos. O caso do astrônomo Giordano Bruno, que foi queimado vivo na fogueira por suas ideias não muito tempo antes, era um pesadelo constante para os intelectuais da época. um lembrete bem literal do que acontecia se você discordasse da igreja. Exato! O medo de Descartes era tão real que ele engavetou um tratado sobre ótica que sugeria que a Terra não era o centro do universo. Ele não queria contrariar os dogmas católicos em vida e acabar excomungado ou queimado. Ou seja, o instinto básico de sobrevivência ditando os rumos da ciência. E por causa dessa necessidade de não contrariar a ideia religiosa de uma alma imortal e divina, ele precisava criar uma solução física que unisse o mundo material ao espiritual. Ele precisava de uma ponte aceitável. A solução que ele encontrou foi engenhosa, mas soa quase cômica para os padrões de hoje. Os famosos espíritos animais. E só para deixar muito claro, o material que estamos revisando pontua que ele não estava falando de assombrações de animais mortos. De forma alguma. Para Descartes, esses espíritos animais eram descritos em seus textos como partículas materiais minúsculas e extremamente rápidas. Tipo poeira, mas para energia. Ele usava a analogia das faíscas invisíveis que saltam rapidamente de uma chama. A ideia era que essas partículas viajavam a toda velocidade pelos nossos nervos, que na época se imaginava que fossem pequenos tubos ocos. Como encanamento. E isso, viajavam até chegarem aos músculos e inflarem esses músculos para causar o movimento.
Era uma tentativa de dar uma explicação quase hidráulica para o funcionamento do corpo. Mas a princesa Elizabeth ainda poderia perguntar. Tudo bem, digamos que existam faíscas correndo por tubos. Onde a alma invisível pilota essas faíscas? Ele precisava de uma sala de comando. E é aí que entra a famosa glândula pineal. Ah, a famosa. A escolha dele não foi apenas um chute aleatório. Ele usou um raciocínio puramente geométrico. Ele observou, abrindo cabeças de animais, que quase todas as estruturas no cérebro são duplas. Temos 2 hemisférios, 2 amígdalas e por aí vai. Logo, a alma precisava de um assento único no centro do cérebro. Descartes até considerou outra glândula pequena, a hipófise. E por que não a hipófise? Porque ele percebeu que a hipófise fica espremida dentro de uma cavidade óssea apertada na base do crânio. A glândula pineal, por outro lado, parecia solta o suficiente para se mover, balançar levemente e assim direcionar o fluxo dos tais espíritos animais para diferentes tubos nervosos. Dá para imaginar a cena. A glândula pineal como um pequeno maestro físico balançando no meio do cérebro para desviar o trânsito das faíscas de um lado para o outro. É fascinante o que a genialidade, combinada com a absoluta falta de tecnologia de imagem, consegue inventar. Era o limite do que eles podiam deduzir. Mas essa ideia de um maestro balançando no cérebro era puro palpite. Como é que a ciência finalmente parou de adivinhar onde a mente habitava e começou a mapear o cérebro de forma real? Essa virada só aconteceu no século XIX e de uma forma bem metódica e, digamos, um pouco macabra. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. As fontes nos levam aos hospitais parisienses, especificamente para o ano de 1861, com o médico Pierre-Paul Broca e um paciente histórico conhecido apenas como o Sr. Le Borgne. O famoso caso TAN. Exatamente. O caso clínico dele era trágico. Ele perdeu completamente o uso da palavra falada. A única coisa que conseguia pronunciar era a sílaba TAN, repetida, TAN-TAN. Por isso ficou conhecido como paciente TAN. O detalhe crucial é que a cognição geral dele estava razoavelmente preservada. Ele entendia o que acontecia em volta? Ele entendia instruções, raciocinava, mas o mecanismo de gerar a fala havia desaparecido. E como Broca usou isso para descobrir o centro da fala? Porque, bom, naquela época eles não podiam simplesmente colocar o paciente numa máquina de ressonância. Broca utilizou o que as notas chamam de método anátomo-clínico. Era o padrão ouro da neurologia nascente. E basicamente consistia em um longo e paciente jogo de espera em 2 etapas. A primeira etapa era examinar o paciente ainda vivo, observando e documentando meticulosamente aquele déficit específico na fala. E a segunda etapa... Deixe-me adivinhar. A segunda etapa era esperar o paciente falecer para poder abrir o crânio e procurar o estrago a olho nu. Exatamente. Quando Le Borgne finalmente faleceu e Broca examinou o cérebro, ele encontrou uma lesão muito específica. Um dano físico restrito a uma dobrinha localizada no lado esquerdo do cérebro, no lobo frontal. E aí, a conexão foi feita. A conclusão era inevitável. Se a lesão estava ali e a fala havia sumido, aquela região geográfica específica devia ser a responsável por processar a linguagem. Uma área que, inclusive, até hoje é chamada de área de Broca. Foi a prova física de que funções mentais complexas tinham um CEP geográfico na biologia e não flutuavam numa alma imaterial. Foi um marco absoluto. Essa descoberta abriu a porta para uma era frenética de mapeamento. E o material traz outros 2 momentos históricos que aceleraram muito isso. Primeiro, o trabalho do pesquisador Karl Kleist nas décadas seguintes. Um trabalho nascido de um cenário terrível. Sim. Kleist olhou para a tragédia da Primeira Guerra Mundial, onde centenas de jovens sobreviviam com ferimentos muito específicos causados por estilhaços ou balas no cérebro. Ele catalogou esse horror bélico para criar um mapa de quais perdas cognitivas correspondiam a quais buracos no cérebro. Um mapeamento feito através de lesões aleatórias e trágicas. Mas logo depois, na década de 50... tivemos os trabalhos impressionantes do cirurgião Wilder Penfield. E ele conseguiu mapear o cérebro vivo, sem precisar esperar o paciente falecer ou ser ferido na guerra. Essa parte do material parece filme de ficção científica. Penfield tratava pacientes com epilepsia severa, e ele operava o cérebro das pessoas enquanto elas estavam completamente acordadas.
Isso mesmo, porque o tecido cerebral não tem receptores de dor. Então o paciente podia conversar normalmente durante a cirurgia. Penfield usava um pequeno instrumento elétrico para dar choques levinhos, milimétricos, na superfície do cérebro. E aí ele perguntava o que a pessoa estava sentindo naquele momento. E as respostas eram super específicas. O paciente respondia algo como: sinto um formigamento no meu polegar direito, ou ouço um zumbido. Com isso, usando choques elétricos e anotações, Penfield desenhou um mapa sensorial e motor detalhado da anatomia humana. E com todos esses mapas maravilhosos surgindo da biologia, dá pra pensar que o problema de Descartes estava resolvido, certo? Afinal, encontramos as áreas físicas das ações. Mas não foi bem assim. O fantasma do dualismo, a separação entre a carne física e a experiência mental subjetiva, ainda estava vivo. O vocabulário deixado por Descartes causou um abismo da filosofia e na ciência. Segundo pensadores modernos citados no texto, como John Searle, muito do debate recente sobre mente e corpo ainda tropeça em pseudoproblemas gerados por essas categorias do século XVII. O cérebro físico estava mapeado, mas o que fazemos com a mente? Para resolver esse abismo moderno, as fontes mergulham em teorias bem radicais. Uma delas é o materialismo eliminativo, ou apenas eliminativismo. E essa é uma das mais contraintuitivas. Sim, definitivamente. O eliminativismo é defendido vigorosamente por nomes como o casal Paul e Patricia Churchland e o filósofo Daniel Dennett. A tese central deles quer limpar a mesa completamente. Jogar tudo fora. Eles argumentam que toda a nossa psicologia cotidiana, a forma como falamos sobre desejar, acreditar e até nossos sentimentos subjetivos profundos, os chamados qualia. Tudo isso é falso na visão deles. Exato. O texto usa uma analogia muito didática com a química antiga. No passado, acreditava-se que as coisas queimavam porque continham uma substância misteriosa chamada flogisto. O flogisto das aulas de História da Ciência. Isso, quando a química moderna descobriu a oxidação, o flogisto não foi traduzido ou explicado. Ele foi simplesmente eliminado dos livros. Nunca existiu. Faz sentido na química. Para os eliminativistas, conceitos mentais e sentimentos terão o mesmo destino. Quando tivermos uma neurociência completamente madura, entidades ilusórias como o desejo vão sumir, assim como sumiu o flogisto ou a crença em bruxas. Espera aí, um segundo, deixa eu ver se entendi a profundidade disso. Eles estão dizendo seriamente que a minha sensação subjetiva de estar feliz, de estar apaixonado, ou a dor angustiante de uma perda, a textura do que eu sinto, literalmente não existe? Que é apenas uma ilusão semântica? É o que eles propõem. Como alguém justifica algo tão extremo? A justificativa deles é puramente mecanicista. Eles argumentam que você não está sentindo amor, por exemplo. Você está experimentando uma cascata previsível de dopamina, ocitocina e atividade sináptica em redes específicas. Reduzindo tudo à química. O amor é apenas o rótulo antiquado que demos a essa mecânica antes de termos a ciência para entendê-la. Uma vez que o mecanismo físico seja descrito perfeitamente, o rótulo antigo perde a utilidade e se relava vazio. Caramba, é uma pílula amarga de engolir. Reduzir cada aspecto da experiência humana a uma planilha de reações químicas. E qual era a outra grande alternativa filosófica que o material apresenta? Porque eu lembro daquela metáfora famosa do computador. Sim, essa foi muito popular. Se o eliminativismo parecia radical demais para alguns, a segunda metade do século XX abraçou a metáfora computacional baseada na ideia da múltipla realizabilidade. Como isso funciona? A ideia é simples. Pense em um aplicativo de celular. Ele pode rodar no sistema da Apple, num aparelho da Samsung ou num desktop. O equipamento físico, o hardware, pode variar enormemente, mas o software continua executando as mesmas funções lógicas. Então, seguindo essa lógica, muitos teóricos começaram a argumentar que a mente é apenas esse conjunto de algoritmos e regras. E o cérebro biológico é apenas o hardware molhado onde esse software roda hoje. Exatamente a comparação feita na época. O que implica que, no futuro, nossa mente poderia rodar perfeitamente num hardware de silicone, numa inteligência artificial gigante, porque a base física não importa tanto assim. Mas, parando para pensar, um cérebro biológico não é só um processador neutro. Não é. A nossa biologia tem que importar. E importa profundamente. E é aí que Searle aponta a armadilha dessa metáfora computacional. Dizer que a mente é apenas lógica, independente da matéria, é esconder uma nova forma de dualismo.
disfarçada de tecnologia. O tal do dualismo de propriedades. Você está, no fundo, recriando o abismo de Descartes, só que agora chamando a alma de software e os espíritos animais de dados processados. Essa visão de computador ignora que o cérebro humano é um órgão biológico esculpido e moldado por bilhões de anos de pressões evolutivas. Focado puramente em nos manter vivos num ambiente perigoso. Sim, separar a função mental da carne viva que a produz é voltar ao século XVII. Certo, então, se a mente não é uma ilusão total como queriam os eliminativistas, e não é um software independente rodando num PC de carne, o que é? Se o hiperlocalizacionismo de Broca, onde cada função tem sua caixinha rígida, não dá conta da complexidade humana, qual é a resposta? É aqui que as notas nos apresentam uma das figuras mais geniais dessa história, Alexander Romanovich Luria. Luria é sensacional. O que é fascinante aqui é o perfil de Luria. Nascido na Rússia no início do século XX, ele tinha uma bagagem intelectual que explodia qualquer caixinha tradicional. O currículo dele era vasto. Ele se formou em psicologia após a Revolução Russa, flertou com a psicanálise freudiana, formou-se em medicina, trabalhou recuperando soldados com lesões cerebrais na Segunda Guerra Mundial e colaborou intimamente com Lev Vygotsky. E com esse currículo impressionante, ele trouxe uma ideia revolucionária. Luria detestava a ideia de que o cérebro de uma pessoa moderna era igual a um cérebro da Idade da Pedra, congelado no tempo. Ele via a mente como algo muito mais fluido. Dia a construção histórica e cultural do cérebro. E o material nos dá o melhor exemplo possível disso: a invenção da escrita. Há 3.500 anos, os sumérios começaram a riscar placas de argila. Um piscar de olhos para a biologia. Exato, em termos de evolução genética, 3.500 anos não é nada. Não houve tempo para a evolução criar biologicamente um centro da leitura no nosso cérebro. Então, como conseguimos ler essas notas agora? Segundo Luria, a invenção cultural forçou a biologia. A prática da leitura obrigou o tecido cerebral a formar conexões físicas e estruturais totalmente novas entre áreas que antes cuidavam apenas de enxergar formas, áreas de controle motor fino das mãos e áreas que processavam sons da fala. Nossa! Ou seja, a cultura não é um adorno que usamos, ela é o arquiteto que esculpe a carne do nosso cérebro ao longo do desenvolvimento individual. Isso muda tudo. Para explicar como essas áreas isoladas se juntam para criar uma habilidade complexa, Luria propôs o conceito dos sistemas funcionais. E a analogia que ele usa sobre a respiração é muito esclarecedora. É uma imagem perfeita. É muito comum pensar que a respiração é uma tarefa exclusiva dos pulmões, quase como um botão isolado de liga e desliga, mas não é. Luria nos lembra que a respiração é um sistema orquestrado. Envolve o diafragma muscular puxando para baixo, a expansão da caixa torácica e vários músculos intercostais. E aqui está o pulo do gato. Se por algum motivo o diafragma falha e paralisa, a inteligência desse sistema recruta imediatamente novos músculos acessórios no pescoço e no peito. Para compensar a perda. Isso, para compensar e manter o ar entrando. A função não morre porque uma peça falhou, o sistema se reorganiza. Então é como uma grande orquestra sinfônica compensando quando um violino desafina. E isso explica perfeitamente o trabalho que ele fez com os veteranos de guerra. A reabilitação neuropsicológica. Se um soldado tomasse um tiro numa pequena parte do cérebro envolvida na fala ou na memória, Luria percebeu que, diferentemente da visão de Broca, de uma área rígida perdida para sempre, a orquestra cerebral poderia, com esforço e reabilitação, ser retreinada. Outras áreas compensariam aquele dano e recuperariam a função. Exatamente. Ele dividiu esse cérebro orquestral em grandes blocos integrados, unidades para nos manter acordados e alertas, unidades espalhadas na parte de trás da cabeça para receber as informações do mundo e os lobos frontais para planejar e regular o comportamento. É um trabalho em equipe. Pensamento não mora numa gaveta específica. Ele é a música que surge quando todas as partes tocam juntas. E essa genialidade de Luria nos lança diretamente para as descobertas do século XX. Porque as nossas ferramentas de repente ficaram muito, muito melhores. Graças a Deus. Por mais de 100 anos, de Broca até a guerra, dependemos de lesões e fatalidades. Para ver o que uma área fazia, a ciência precisava esperar que um derrame ou um tiro apagasse essa área. Um método cheio de falhas. Péssimo,
porque as lesões são bagunçadas, destrói múltiplas coisas ao redor e nunca sabíamos com exatidão como o cérebro daquela pessoa funcionava antes do acidente. Mas a tecnologia moderna finalmente nos tirou da escuridão. Se conectarmos isso ao panorama geral atual, a entrada das máquinas de ressonância magnética funcional, o fMRI, e os exames de PET scan revolucionaram tudo. Agora não precisávamos de um cérebro danificado e sem vida. Nos janela para o cérebro vivo. Podemos colocar uma pessoa viva e saudável dentro de um tubo e literalmente assistir o fluxo sanguíneo iluminando as rotas neurais em tempo real, enquanto a pessoa lê um texto, ouve música ou resolve um quebra-cabeça matemático. Isso abriu um novo mundo. Hoje a palavra de ordem é conectividade. Modelos modernos analisados nas notas como a predição probabilística mostram que o cérebro não é um processador passivo esperando informações. Ele trabalha ativamente. Ele é uma máquina dinâmica que está, a cada segundo, usando as memórias estruturadas nas suas redes para tentar adivinhar o que vai acontecer no próximo milissegundo. E essa capacidade de ver o cérebro trabalhando em tempo real permitiu que a ciência invadisse aquele último território intocável. As emoções. Por muito tempo, as emoções eram o refúgio perfeito do mistério. Eram consideradas impossíveis de quantificar. Como eram puramente subjetivas, sentidas em primeira pessoa, pareciam escapar da biologia dura. Mas com a neurociência afetiva ganhando força através de pioneiros modernos como Paul Ekman e Jacques Panksepp, isso desmoronou. As imagens de conectividade provaram que emoções como medo, alegria ou raiva não são ruídos imateriais ou defeitos na razão. Elas têm um propósito. Elas são assinaturas físicas de redes profundas. A raiva ou o medo aparecem iluminados nas varreduras cerebrais porque são adaptações biológicas fundamentais de sobrevivência. Foram selecionadas pela evolução para que pudéssemos navegar pelas pressões extremas do mundo e das relações sociais. A mente e a matéria, no fundo, estão cantando na mesma frequência. Então, o que tudo isso significa? Para amarrar tudo que foi extraído das fontes hoje, começamos fugindo das fogueiras da Inquisição, com Descartes imaginando faíscas minúsculas balançando a glândula pineal. Um longo caminho percorrido. Vimos Broca esperar com paciência anatômica para encontrar o CEP geográfico das palavras num lobo frontal danificado. E passamos pelos campos de batalha que geraram os mapas cerebrais. E as falsas pistas filosóficas no meio disso. Encaramos os debates existenciais que queriam transformar nossos sentimentos numa ilusão inútil ou num software frio de computador. E por fim chegamos à grande lição deixada por Luria e reafirmada pelas máquinas brilhantes de ressonância de hoje. O verdadeiro funcionamento em rede. O cérebro não é um hardware fixo rodando um programa etéreo. Ele é biologia pura, mas uma biologia fluida, plástica e cultural. Nós literalmente moldamos o cérebro pela cultura que criamos ao redor dele. Isso levanta uma questão importante, algo provocado por todo esse material para refletirmos a fundo. Pode falar. Se o simples fato de desenhar símbolos pontiagudos em placas de argila milhares de anos atrás forçou a neuroplasticidade da nossa espécie a conectar fisicamente a visão ao centro de fala, qual será o preço estrutural do que vivemos hoje? É um pensamento assustador. Com a submersão total em smartphones desde a primeira infância, com o fluxo incessante e fragmentado de vídeos curtos e a transferência contínua da nossa capacidade de recordar coisas ou realizar lógicas para sistemas externos de inteligência artificial, como esse ecossistema digital massivo já está, neste exato momento, reescrevendo a anatomia funcional e a conectividade da próxima geração de cérebros. Estamos no meio do experimento. A evolução não parou. Ela está apenas respondendo a uma cultura que nós tornamos digital. Uma reflexão que muda a forma de olharmos para a tela do próprio celular. Bom, chegamos ao final do nosso tempo. Quero agradecer demais a cada pessoa que mergulhou com a gente nessa densa teia de biologia, filosofia e história na nossa análise de hoje. Foi uma discussão excelente. A grande mensagem que fica deste material é que continuemos questionando tudo ao nosso redor e, acima de tudo, não percamos o assombro perante o mistério das conexões que piscam dentro da nossa própria cabeça. Até o próximo mergulho profundo.